Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo. Bendito seja o nosso Deus e Pai, por mais uma vez nos permitir estar aqui para juntos estudarmos mais as verdades presentes para os nossos dias. Amém? E desde já, meus queridos, eu peço que vocês deixem o seu like e também façam, lá no finalzinho do vídeo, um pequeno comentário para que o YouTube continue a divulgar essa e outras mensagens deste canal para mais pessoas, ok? Bom, todo remanescente da profecia bíblica deveria saber que a missão que o Senhor entregou para essa igreja é a de pregar as 3 mensagens angelicais. Contudo, em Apocalipse capítulo 18, nós vemos a descida de um quarto anjo, se assim podemos dizer, o qual une o seu poder à proclamação das 3 mensagens angelicais, dando ainda maior ênfase nas advertências que ali estão contidas. E diz a palavra de Deus: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Bom, a mensagem de Apocalipse, capítulo 18, apresenta um momento em que os santos de Deus começam a receber o selo do Senhor em suas frontes e a partir daí saem ao mundo para dar uma mensagem a qual terá um alcance universal. Contudo, diferente do que muitos pensam com relação à mensagem que será anunciada a todo mundo, não proclamaremos apenas a simples teologia das 3 mensagens angelicais, porque ao dizer que a terra toda foi iluminada com a glória desse anjo, a palavra de Deus nos mostra que, à semelhança de Jesus, o qual revelou a glória do seu Pai para os homens e mulheres do seu tempo, da mesma forma, os santos de Deus que receberem o selo do Senhor também revelarão a glória de Deus, o seu caráter, para os homens e mulheres da nossa geração. Contudo, diferente da obra de Cristo, que ficou praticamente restrita ao povo judeu, os selados de Deus e cheios do Espírito Santo revelarão o caráter do Senhor a nível mundial, cumprindo-se assim as palavras de Cristo, as quais dizem que os seus servos fariam coisas ainda maiores do que ele fez. E meus amigos, naquele tempo, o tempo da chuva serôdia, nós não mais nos depararemos com essa deplorável cena que ocorre sábado após sábado, quarta após quarta e domingo após domingo dos nossos púlpitos, a pregação da verdade presente como se fosse a mentira, porque, semelhante a Jesus, que não pregava como os escribas, mas que pregava com grande autoridade a verdade que o seu Pai lhe havia dado, os verdadeiros remanescentes, estando cheios da plenitude do Espírito Santo, não mais serão tímidos em proclamar a preciosíssima verdade que Deus nos deixou, mas eles falarão com autoridade e não terão vergonha de apresentar de forma clara aquilo que Deus ordenou que nós devemos pregar para todos os que habitam sobre a terra. E queridos, embora hoje muitos falem com um certo orgulho que a nossa igreja se encontra em praticamente todos os países do mundo, naquele tempo, ao olharmos para trás, nós sentiremos vergonha dessa afirmação que fazemos, porque naquele tempo, os servos de Deus entenderão que esta lentidão para hoje chegarmos em países distantes ocorre tão somente por conta da nossa falta de verdadeira entrega a Deus. Porque, cheios do Espírito Santo, a obra que por cerca de 2 séculos ainda é tão desconhecida na maioria dos países, em pouquíssimas semanas, meses ou anos, o mundo inteiro terá ouvido as 3 mensagens angelicais. E a palavra de Deus continua. Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Irmãos, embora com lágrimas nos olhos, no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus não tenta amenizar ou medir suas palavras para dizer qual era a situação dos fariseus e dos escribas diante de Deus, mas mesmo querendo salvá-los da perdição, de forma direta e com a autoridade que vem do céu, Jesus disse que aqueles líderes religiosos não eram filhos de Deus, mas na verdade eram filhos do diabo. Queridos, nós devemos buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque Deus é amor. E sendo que o Espírito de profecia, em Mensagens Escolhidas, volume 1, diz que a verdade sem o amor
é apenas a verdade e não tem poder em si mesma para convencer e transformar os corações, então, para pregarmos a verdade, precisamos estar cheios da terceira pessoa da divindade, porque o Espírito Santo é Deus e Deus é amor. Contudo, mesmo estando cheio do Espírito Santo, Jesus não mediu suas palavras quando precisou dizer que os líderes religiosos eram, na verdade, filhos do diabo. E da mesma forma, no tempo da chuva serôdia, o Senhor não nos autoriza a tentarmos amenizar a advertência a qual devemos dar para aqueles que se encontram em Babilônia, porque, cheios do amor de Deus, será a nossa obrigação dizer que aqueles que permanecerem em Babilônia serão considerados aos olhos de Deus filhos do diabo. Queridos, por mais que esta forma de falar pareça ser chocante, na verdade, essa será a maior expressão de amor que os filhos de Deus poderão dar para os seres humanos naquele tempo, pois, se continuarmos fazendo como agora temos feito, não deixando claro que o sistema de Babilônia está caído justamente porque suas doutrinas são doutrinas de demônios, muitas almas se perderiam porque continuariam pensando que Deus não tem placa de igreja. Pois, meus queridos, por mais que Deus não salvará a placa de igreja, Apocalipse capítulo 12, versículo 17 deixa claro que Deus tem sim uma placa de igreja nesse mundo, e Apocalipse 17 também deixa claro que Satanás tem muitas placas de igreja nessa terra, e, como eu disse, por mais que Deus não salvará a placa da igreja, ele destruirá sim aqueles que permanecerem nas igrejas as quais suas placas foram criadas por homens e mulheres que se curvaram a doutrinas de demônios. E dizem as Escrituras: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Amigos, a mensagem dos 144 mil para o povo do Senhor que se encontra nas outras denominações não será: venham como vocês estão e permaneçam como vocês estão porque Deus os ama. Mas a mensagem dos 144 mil para as ovelhas que se encontram em outros apriscos será de que eles não apenas devem abandonar o sistema religioso que está caído, mas eles devem abandonar todo e qualquer costume que esse sistema havia introduzido em seu culto e sua adoração e em seu modo de viver. Porque este é o sistema da grande Babilônia, a qual será destruída, e com ela todos os pecados os quais ela incentivou o mundo a cometer. Portanto, desde agora, e principalmente no tempo da chuva serôdia, é obrigação do povo remanescente apresentar todas as reformas as quais Deus deixou no espírito de profecia para aqueles que estão saindo de Babilônia. Porque os que estiverem vivos quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus devem ser santos, imaculados e completamente irrepreensíveis diante de Deus. E amigos, eu quero terminar essa reflexão de hoje com um texto do Espírito de Profecia, o qual diz assim: o derramamento do Espírito no dia dos apóstolos foi a chuva temporã e glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém. Bom, o Espírito Santo complete essa mensagem na mente e também no coração de cada um de vocês. Amém? Então, nós vamos ficando por aqui, mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos porque o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai Santo, queremos participar desse grande evangelismo, o qual iluminará o mundo com a glória do seu caráter. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos na verdade que Tu nos deixou e não nos deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas guia-nos no reto caminho. Dessas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem todos sob a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima.